Olha, a interpretação jurídica é o que faz a ponte entre uma lei que está lá, no papel, abstrata, e um caso da vida real. Sem essa ponte, a lei é só letra morta, não serve para nada. Então, nesta análise, a gente vai abrir a caixa de ferramentas que todo especialista em direito usa para dar vida e sentido para a lei. Vamos pensar nisso um pouco. A sociedade, ela muda o tempo todo, a tecnologia avança numa velocidade incrível, mas muitas das nossas leis ficam lá, paradas no tempo por décadas. E aí vem a pergunta: como é que a gente pega um texto antigo e aplica a uma realidade que quem escreveu a lei nem sonhava que ia existir? Esse é o grande quebra-cabeça da interpretação. E aqui a gente consegue ver esse desafio de forma bem clara. De um lado, a lei, super abstrata. O Código Penal, por exemplo, diz de forma bem seca: matar alguém, simples assim. Mas aí você olha para o outro lado, para a vida real, e a coisa complica. Foi legítima defesa? Foi um acidente? Era um caso de eutanásia? Cada uma dessas situações exige uma análise super cuidadosa para a gente conseguir conectar a lei com o que realmente aconteceu. Durante muito tempo, existia uma ideia que era quase uma regra de ouro no direito. A ideia era a seguinte: se a lei parece clara, óbvia, não tem o que interpretar. O trabalho do juiz era só pegar e aplicar, meio que no automático, sem pensar muito. Era uma visão, vamos dizer, bem simplista, que enxergava a lei como se fosse um manual de instruções perfeito, sem margem para erro. Só que hoje essa ideia é vista como um verdadeiro mito. Um mito perigoso até. Grandes juristas como o Carlos Maximiliano mostraram que essa tal clareza da lei é, na verdade, uma grande ilusão. Porque, o que é claro para mim pode não ser claro para outra pessoa. O contexto muda tudo. A verdade, no fim das contas, é que toda lei, por mais simples que ela pareça na primeira leitura, precisa sim ser interpretada. Beleza, então qual é a primeira ferramenta que a gente tira dessa caixa? É a lupa. O método gramatical é exatamente isso: pegar uma lupa e olhar bem de perto o texto da lei. Cada palavra, cada vírgula, a estrutura da frase, tudo é analisado ao pé da letra. É sempre o ponto de partida, o primeiro passo de qualquer interpretação. A ideia aqui é bem simples: buscar o significado mais direto, mais óbvio do que está escrito. A gente parte do princípio de que quem escreveu a lei escolheu cada palavra a dedo, com muita precisão. É a base de tudo, o alicerce. Mas, como a gente vai ver logo mais, só isso quase nunca é o bastante. E aqui está o pulo do gato. A grande vantagem de olhar só para a letra da lei é que isso traz previsibilidade, uma certa segurança. O problema, a fraqueza disso, é a rigidez. A vida real é muito mais complexa que um dicionário, E se apegar só às palavras, ignorando o contexto, pode acabar gerando decisões bem absurdas e até injustas. Para entender o limite do método gramatical, olha só esse exemplo prático. Se a gente pegasse só as palavras do Código Civil de 2002, que na época falava de casamento entre homem e mulher, a união entre pessoas do mesmo sexo simplesmente não seria reconhecida legalmente. Foi preciso ir muito além da letra fria da lei para conseguir adaptar o direito a uma sociedade que já tinha evoluído. Então tá, já vimos que só a lupa não resolve tudo. Bora para a segunda ferramenta, a lógica. É o método racional. Se o método gramatical é a lupa que olha a palavra, o método lógico é basicamente o teste do bom senso. A gente assume que a lei foi feita por gente racional e que, por isso, ela tem que ter uma coerência, tem que fazer sentido. O processo aqui é quase um teste de sanidade para a interpretação que está sendo feita. A gente se pergunta: essa regra faz sentido? Ela não entra em contradição com ela mesma? Se eu aplicar isso ao pé da letra, o resultado vai ser uma coisa completamente bizarra. A lógica funciona como um filtro, sabe? Para barrar conclusões que não têm pé nem cabeça. Olha esse exemplo do Código Penal que é ótimo. A lei fala em punir quem lesara na integridade física de outrem. A palavra-chave aqui é outrem. O que significa outrem? Significa outra pessoa. Então, usando a lógica, fica claro que a lei não se aplica a quem se machuca de propósito. A automutilação está fora. A palavra-chave, quando a gente analisa com lógica, já define o limite da lei. Simples e coerente. Agora a gente chega na terceira ferramenta, que talvez seja a mais poderosa de todas, o mapa. É o método sistemático. E a ideia por trás dele é que nenhuma lei é uma ilha. Ela não existe sozinha. Pelo contrário, ela faz parte de um ecossistema jurídico gigante, todo conectado. A premissa aqui é que o direito precisa ser visto como um sistema que funciona em conjunto. Para entender uma pecinha do quebra-cabeça, não adianta, a gente tem que olhar a imagem inteira,
Uma lei qualquer tem que conversar, tem que estar em harmonia com todas as outras. E, acima de tudo, ela tem que obedecer à lei maior, que é a Constituição. Vamos pegar um exemplo para isso ficar bem claro. Imagina uma lei, inspirada lá no nosso Código Civil, que diz assim: o direito de propriedade é absoluto. Se a gente lê essa frase sozinha, de forma isolada, o que parece? Parece que o dono de uma coisa pode fazer o que bem entender com ela, sem limite nenhum. Uma leitura literal, só com a lupa, levaria a gente para essa conclusão. Acontece que o sistema jurídico tem uma hierarquia, uma ordem de importância. É como uma pirâmide. E lá no topo, soberana, está a Constituição. Nenhuma lei, nenhuma regra pode passar por cima do que a Constituição diz. Ela é a bússola que aponta o norte para todo o resto do direito. E é aqui que a mágica acontece. A nossa Constituição Federal diz, com todas as letras, que a propriedade tem que cumprir uma função social. Ou seja, aquele direito que parecia absoluto e ilimitado, na verdade não é. Ele é relativizado, ele é limitado por essa regra maior que vem da Constituição. O método sistemático, o mapa, muda completamente o jogo aqui. Então, fica bem claro, né? Um bom intérprete da lei não usa uma ferramenta só. Ele não escolhe a sua favorita. Ele combina todas elas. A interpretação de verdade não é um ato único, isolado. É um processo, um quebra-cabeça complexo que busca sempre a solução mais justa e mais coerente para o caso. É isso. A análise começa com a lupa, olhando o texto bem de perto. Depois vem a balança da lógica para pesar se aquilo faz sentido. E, por fim, o mapa do sistema jurídico para ver onde aquela lei se encaixa no todo. É a combinação dessas três ferramentas que permite uma interpretação forte e bem fundamentada. E essa ideia do jurista Carlos Maximiliano resume perfeitamente a questão. Interpretar a lei é muito, mas muito mais do que só ler umas palavras num papel. Exige conhecimento, exige cultura, sensibilidade e, principalmente, um senso de justiça. Definitivamente não é uma tarefa para robôs. Portanto, a grande sacada aqui é entender que o intérprete do direito, hoje em dia, não é um tipo de arqueólogo que fica cavando para descobrir um significado que estava escondido na lei. Ele é muito mais um arquiteto que constrói o sentido da norma, que dá vida a ela, adaptando o texto antigo para que ele funcione e sirva para a sociedade de hoje. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, talvez a mais importante de todas. Se interpretar a lei é quase uma arte, com todo esse poder de construir significados, quem é que fiscaliza os artistas? Como a gente garante que esse poder todo seja usado para fazer justiça, e não para criar o que a gente chama de arbitrariedade? Essa é a grande tensão que mora bem no coração do direito.